Glória a Deus. Voltei. Aleluia. Salmos primeiro. Salmos primeiro, 1, 2 e 3. Fala a respeito da felicidade dos justos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, Senhor, todo impedimento, toda batalha na mente, toda incredulidade, toda frieza, toda falta de fé, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Nós te damos lugar nesse lugar, Pai. Nós te damos espaço para o Senhor agir. Que tudo aquilo que está na tua palavra, Senhor, possa ser profetizado, possa ser proferido, e que os nossos corações, Senhor, possam receber a tua palavra, que não é a palavra da Alzineia, mas é a tua palavra. Que nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração e que possamos ser edificados nessa noite através da palavra. É o que nós clamamos, nós cremos, nós acreditamos que o Senhor fará grandes coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. O título dessa mensagem de hoje fala sobre raízes profundas. Toda vez que eu vou ministrar uma palavra, eu sempre fico pedindo ao Senhor, eu vou trabalhar e vou falando ao Senhor, de manhã: Senhor, fala no meu coração, o que o Senhor quer falar? E nós sabemos que o Espírito Santo, ele fala para nós através dos sentidos. Dos sentidos. Tem pessoas que dizem assim: eu não consigo ouvir Deus falar. Eu vou ali atrás da irmãzinha fulana de tal, porque Deus usa ela. Queridos, Deus usa a irmãzinha fulana de tal, mas Deus usa você também. É que muitas vezes nós não estamos sensíveis à voz do Espírito Santo. E quando você não está sensível à voz do Espírito Santo, você de fato não consegue ouvir aquilo que Ele está dizendo. Porque Ele está dizendo, Ele está falando a todo momento. E aí, no decorrer da semana, segunda, terça e quarta, o Espírito Santo falou comigo algumas palavras. E dentre elas ele falou sobre raízes profundas. E quando a gente começa a pensar numa raiz, a gente passa assim na rua, a gente olha para as árvores. Eu fui a um lugar recentemente, acho que ano passado, Vassouras. E nós chegamos ali em Vassouras, passeando sem destino pelo mundo. Minha família, a gente adora isso. Tem uma vez no ano que a gente faz isso, sai sem destino. Todo mundo junta as panelas, coloca no carro e vão embora. E a minha irmã diz assim: é piquenique. Falei: é miquice. Vamos comer na rua. E quando nós chegamos em Vassouras, nós paramos numa pracinha e nós começamos a ver árvores frondosas, uns ipês amarelos, lindos. E eu falei: gente, eu preciso tirar uma foto aqui, porque eu nem gosto, né? Eu preciso tirar uma foto com esse ipê amarelo tão lindo. E quando nós começamos a admirar aqueles ipês amarelos, eu percebi que existiam raízes para fora da calçada. Eram muitas raízes grossas. E eu me fiquei imaginando: gente, se aqui fora essa raiz está aparecendo e quebrou a calçada, imagina para baixo. Quanto de raiz não deve existir para dentro? E quando nós pensamos em raízes profundas, nós pensamos na palavra de Deus, porque o versículo 3 diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós estamos falando nesses dias, no decorrer dessas 7 semanas, sobre conquistas.
Nós estamos falando sobre homens e mulheres que tiveram uma vida próspera, que tiveram um encontro com o Senhor, que tiveram uma vida transformada e que puderam fazer grandes coisas. Mas para fazer grandes coisas é preciso que você tenha raízes. A raiz não pode estar ali na superfície somente. A raiz precisa estar para debaixo da terra. Porque uma planta, quando ela passa por uma tempestade, quando vem um vendaval, quando vem um grande vento, quando vem uma tempestade, aquela pessoa que não está com raízes profundas, quando ela não tem uma raiz bem fincada, aquele vento vem e leva aquela árvore. Mas quando a Bíblia diz que nós estaremos plantados junto a ribeiros, e tudo quanto nós fizermos vai prosperar, significa que nenhum vento, que nenhum dia mau, que nenhuma adversidade, que nenhum problema vai nos arrancar da presença do Senhor. E quando nós pensamos sobre esse tempo que nós estamos vivendo e sobre raízes, é preciso, chegou o tempo, é a hora da igreja começar a se aprofundar nas raízes. Mas o mais importante que eu penso a respeito de uma árvore frondosa são as raízes. A raiz, ela vai gerar vida. A raiz vai gerar fôlego. Raízes têm importância tão grande. E quando nós encontramos pessoas, que conversamos com muitas pessoas, a pessoa me diz assim: olha, hoje eu não estou firmado em uma igreja, mas eu tenho raiz. Eu fui plantado ali naquele lugar. Eu nasci, fui criado, então eu tenho raiz naquele lugar. Então nós sabemos que as raízes, elas vão determinar a saúde da árvore e todos os seus anos de vida. Uma árvore com raízes profundas, ela pode passar por muitas adversidades, mas isso não irá afetar a sua saúde. O que essa árvore está dizendo? Tem tempo para tudo. Em Eclesiastes 3 diz que existe tempo de chorar, existe tempo de sorrir, existe tempo de plantar, existe tempo de arrancar, existe tempo de abraçar, existe tempo de afastar-se de abraçar. Existe um tempo para todas as coisas, mas a árvore que tem raiz, ela permanece durante a tempestade. O vento pode soprar, o vento pode tornar um temporal. Você pode ficar olhando as folhas caírem, mas você não se balança. Sabe por quê? Porque a tua raiz está cravada por baixo da terra. E quem tem raiz não abandona o barco na hora da adversidade. Quem tem raiz não esquece das promessas que Deus fez. Então, quando essa raiz está bem fincada, ela sabe que ela vai passar por adversidade, mas ela não vai morrer. Vocês já repararam que existem plantinhas? A minha filha Carol, que gosta de plantinhas, bota lá nos vasinhos. Eu esqueço, floresce no pote. E muitas vezes eu acabo esquecendo de colocar água. E a Carol não esquece de colocar água. Ela fica cuidando, fica olhando, fica falando com a plantinha. Nananã. Fico, meu Deus. Ela diz, não, tem que falar para a plantinha crescer, tem que botar água, tem que cuidar. E muitas vezes você cuida da planta, você coloca água, você procura um lugar melhor para ela estar. Tem umas que gostam, o pastor Adriano consegue falar melhor do que eu sobre isso. Eu não sou especialista em plantas, mas assim, existem algumas plantas que preferem a luz do sol, tem outras que preferem a sombra. Elas têm uma característica própria de estar num lugar. Quantas pessoas passam por momentos ruins, pressões, por tristezas? Quantas pessoas passam por dificuldade? Nós temos passado no Brasil um tempo de dificuldade. Nós temos passado no mundo um tempo de dificuldade, um tempo difícil, um tempo onde muitas pessoas parecem que estão indo com qualquer vento de doutrina, porque estão se perdendo no meio do caminho, porque olham para alguma coisa, acha bonitinho, segue aqui, depois acha bonitinho a outra modinha, segue aqui, porque não consegue fincar raízes num lugar.
E é nesse momento, nesse tempo que a igreja tem enfrentado, que nós precisamos cuidar das nossas raízes, para que as nossas raízes estejam aprofundadas num solo fértil. Sabe para quê? Para na hora da tempestade, para na hora da adversidade nós não cairmos. Quem pensa que está em pé, cuide para que não caia, diz a palavra de Deus. Mas por que, Alzeneia, raízes profundas? Porque uma pessoa que tem a raiz profunda, ela confia no Senhor em todo o tempo. E hoje nós ouvimos falar pessoas que eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Você confia no Senhor, mas está sempre querendo dar uma ajudinha para Deus. Você diz que confia no Senhor, mas na hora da adversidade você fica desesperado. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que os discípulos estavam ali no meio do mar com Jesus no barco, e eles sentiram medo, porque eles eram especialistas em mar, eles eram especialistas em navegação, eles eram especialistas em embarcação, eles conheciam o vento. Quando nós trabalhamos, eu trabalhei na área da marinha mercante, e quando nós estávamos dentro de um barco, a gente sabia, o comandante falava, o vento para o norte, vento para o sul, vento para não sei aonde. Olha, porque vai chegar uma tempestade, a tempestade vai chegar. Eles já sabiam através dos termômetros e das bússolas que eles liam ali naquele painel eletrônico, eles já sabiam que uma tempestade estava por vir. Então, quando eles já sabiam que a tempestade iria chegar, eles já preparavam a tripulação, para que a tripulação ficasse atenta, para que ninguém ficasse desligado, porque aquele dia seria um dia difícil. Então nós olhamos para a Bíblia e vemos os discípulos de Jesus passarem por um momento difícil, por um momento de batalha, por um momento de tempestade, e naquele momento eles sentem medo. Sentir medo é um sentimento natural do ser humano. O medo é um sentimento natural. O que me protege muitas vezes é o medo. Espera aí, vou parar nesse sinal. Esse sinal é meio esquisito. Opa, já são 22h10. Não vou parar, vou dar uma meia parada, vou olhar para um lado, olhar para o outro e vou passar. Porque a gente já entende que naquele lugar é perigoso. Então você tem medo de ser assaltado, medo que aconteça alguma coisa. O medo, nesse caso, gera prudência. Mas muitos medos que nós sentimos na vida estão ligados às experiências traumáticas que nós tivemos. Naquele momento, os discípulos estavam no barco, Jesus estava dormindo, e eles agora estão com medo, e eles olham para Jesus e olham para o mar, e olham para Jesus e olham para o mar. Sabe aquela situação que você olha para cima, que você olha para o teu amigo, que tu olha para tua mãe, que tu olha para o teu pai, e você não vê nada acontecer, e aí você olha para cima, tu olha para cima, tu olha para cima e tu não vê nada. É nesse momento que você está com medo, é nesse momento que você está com o teu coração preocupado, que você precisa começar a profetizar a palavra. É nesse momento que você precisa dizer o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É no momento da adversidade que quem tem raiz vai começar a profetizar a palavra no dia mau. Agora os discípulos estão com medo. E aí eles chamam Jesus: mestre, acorda, olha essa tempestade aí. Eles confiavam em Jesus, eles sabiam aquilo, tudo que Jesus já tinha feito, e tudo que Jesus iria fazer, mas naquele momento eles tiveram medo. Mas quando as nossas raízes estão firmadas, nós iremos confiar 100% no Senhor. Existe a preocupação humana? Existe sim, existe. Nós somos seres naturais, nós nos preocupamos com o aluguel, nos preocupamos com aquilo que iremos comer, nos preocupamos com aquilo que iremos vestir. Se disser que ninguém se preocupa, é uma grande mentira. Nós nos preocupamos, mas a grande verdade é que nós não podemos deixar que essas preocupações, que esses problemas da vida, que as dificuldades da vida, que os açoites de Satanás, que os dardos inflamados venham sobre a nossa vida para nos cegar no medo, para a gente paralisar e para a gente não enxergar aquele que está fazendo. Sabe por quê? Aquele que está fazendo não
não está dormindo. Aquele que está fazendo não está tosquenejando. Aquele que está fazendo, ele diz: eu sou com você todos os dias. Aquele que está fazendo diz: eu não estou dormindo, eu estou acordado, eu cuido de você, eu cuido da tua causa, eu cuido da tua vida. Oh! Eles acordam Jesus porque estão com medo. E naquele momento Jesus levanta, Jesus olha para aquele mar e Jesus dá uma ordem. Jesus deu ordem ao mar: mar, aquieta-te. Sabe o grande problema de quando a gente não tem raiz? É que a gente não entende a palavra. Porque o Senhor nos ensinou a declarar a palavra no dia mau. O Senhor nos ensinou a declarar a palavra no dia que tudo está dando errado. No dia que Satanás está tentando te desmoralizar, está tentando te roubar a paz, está tentando paralisar, fazer com que você passe vergonha. É nesse momento que você vai lembrar da tua raiz e você vai profetizar a palavra. Porque você vem aqui na igreja, você recebe a palavra, mas não é para ficar deitado eternamente em berço esplêndido. É preciso que você se levante e comece a declarar aquilo que você recebeu. Quem confia no Senhor em todo o tempo, não fica olhando para as tempestades. Quem confia no Senhor o tempo todo, não fica olhando para as adversidades. Quem confia no Senhor durante toda a sua vida e tem raiz e experiência com Ele, não vai parar diante do dia mau. Nesse tempo de pandemia, eu falei, acho que hoje de manhã ou ontem, não me lembro. Eu falei: olha, tem 1 ano e 2 meses que a gente vem orando direto, sem parar, sem parar. Tem 1 ano e 2 meses que a gente ora de manhã, orava meio-dia, né, Elaine? Orava meio-dia, orava 10 horas da noite. E agora, como eu estou trabalhando, aí eu tenho que orar 6h30, 6h45, 6h50. A gente ora todo dia, queridos. A gente não é melhor do que ninguém, não. Mas eu comecei a entender que a igreja vai fazer a diferença nesse tempo. E é através da oração. Não é através de saber muito. Não é através do meu canudo de teologia. Não é através do meu canudo de psicologia, não é através da minha cultura de pedagogia, não é através da minha pós-graduação, é através da oração que o céu vai se mover e essa terra será curada. Se você crer. Mas aí é o papel da igreja, é o meu e o teu papel. Aí a gente quer deitar à sombra do outro. Tem pessoas que: pastora, ora aí por mim. Não, querida, venha orar comigo 6h45. Mas eu só acordo às 11. Mas eu acordo 5h30. É o esforço. É o esforço. Porque eu posso me esforçar e a pessoa não pode se esforçar. Queridos, o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é para quem está dormindo o tempo inteiro. O reino de Deus é tomado à força. E a igreja de Jesus Cristo precisa se lembrar das raízes para começar a voltar ao caminho e orar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu virei dos altos céus e sararei a vossa terra. Sabe por que ainda não sarou? Sabe por que ainda não aconteceu? Porque ainda falta o meu povo clamar pelo meu nome e se humilhar e orar, e eu vou sarar a terra. Então é nosso papel. Não tem a ver com Deus, tem a ver com o meu papel. Tem a ver com a minha responsabilidade. Porque muitas vezes a gente vem para a igreja só quer bênção. Só quero bênção, quero emprego também. Eu quero faturamento, eu também. Eu quero isso, quero aquilo. Mas isso não é o essencial, queridos. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentados. Todas. Porque a Bíblia diz em Deuteronômio: se o meu povo se obedecer a minha voz, se seguir os meus preceitos, olha, a bênção de Deus virá atrás de você. Você não precisa ir atrás da bênção, porque ela vai atrás de você, ela vai bater na tua porta. O Senhor diz assim: eu tenho prazer te abençoar, mas você precisa obedecer. A gente não fala mais de obediência. As pessoas querem bênçãos, as pessoas querem cura, as pessoas querem dinheiro, mas não querem o Senhor de todas as coisas.
Nós queremos tantas coisas materiais e não tem problema querer. O grande problema é colocar o nosso coração nas coisas materiais, porque a Bíblia diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então o meu coração não pode estar nas coisas terrenas. Eu preciso confiar que o Senhor que está no céu está cuidando de todas as coisas, de todas as coisas, de todas as coisas, quer seja a mínima coisa quanto o máximo, Ele está cuidando. Você acha que Deus tem prazer em olhar para a gente, ver a gente sofrendo? Você acha que Ele não tem prazer em dar um casamento para uma irmã? Ele tem o prazer. Você acha que Ele não tem o prazer de abrir uma porta? Não, Ele abre diversas portas para você escolher qual a proposta que você vai receber. Deus tem prazer nisso. E nós vemos a grandeza de Deus nesses dias. Nós vemos o cuidado, a fidelidade de Deus durante esse tempo. Mas nós precisamos confiar. Quem tem raiz, confia. Quem não tem raiz, vai com Maria, vai com as outras. Quem tem raiz, permanece firme. Quem tem raiz, eu vou vencer. Quem tem raiz, passa por adversidade. Sabe por quê? A Bíblia diz: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tens bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Isso é uma promessa. Eu venci, vocês vencerão. Eu venci, vocês vencerão. O grande problema é que a gente não se olha como um vencedor. O grande problema é que na hora da adversidade a gente começa a se olhar como raquítico. A gente começa a se olhar como gafanhotos. A gente começa a se ver como inferior. A gente começa a achar que as coisas não vão acontecer. Eu me lembro, quando em 2000 e alguma coisa, 2003, 2002, não sei, eu fui fazer um processo seletivo em São Paulo, para Parmalat, grupo Parmalat. E quando eles mandaram a passagem para mim, de avião, o hotel, e aí quando eu recebi no meu e-mail, imprimi, e quando eu cheguei em São Paulo, peguei um táxi, fui até a empresa, na Brigadeiro Faria Lima. E quando eu cheguei ali, eu olhei aquele prédio enorme, eu falei: uau, uau. E aí eu entrei naquele lugar, e quando eu cheguei na recepção da Parmalat, um prédio maravilhoso, fui toda arrumada, trabalhada. E aí quando eu entrei naquele prédio, sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, peguei uma revista, observando o ambiente. Olhava para a revista, lia, olhava o ambiente. E aí começaram a chegar outros candidatos naquele lugar. E aí a gente começa a olhar para o candidato, fica imaginando assim: acho que sabe mais do que eu. Será que está mais preocupado? Será que está mais preparado que eu? Ai, meu Deus, que será? Quem será essa pessoa? E aí você começa a olhar para os outros candidatos e começa a achar que você vai perder a vaga, que aquela vaga não é tua. Mas naquele momento que eu olhei para aqueles candidatos, eu falei assim: essa vaga é minha. Eu já entrei naquele lugar dizendo: essa vaga é minha, eu vou fechar essa vaga. Essa vaga vai ser minha, eu vou ser gerente dessa empresa. Queridos, quando a gente começa a se ver, quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa a enxergar aquilo que Deus quer fazer, a gente começa a trazer a existência. E aí nós entramos no processo seletivo. Aí eu fiz a primeira entrevista, aí passei para um outro setor, fiz a segunda entrevista, a terceira entrevista, a quarta entrevista, a quinta entrevista. Depois fui para o diretor-geral, era o Marco Dalpozo, um italiano famoso. E eu falei assim: gente, meu Deus do céu, será que eu vou saber responder tudo? Por mais preparado que você saiba, que você esteja, você começa a ficar com medo de que alguém vá te reprovar. Mas aí naquele momento, o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração: olha, vai com tudo que essa vaga é tua, responda tudo que ele te perguntar, porque esse emprego é teu. Queridos, e quando eu comecei a tomar posse, quando eu comecei a responder tudo aquilo que aquele homem estava me perguntando, eu só via ele sorrindo, eu só via aquele homem me olhando e sorrindo. Eu falei: essa vaga é minha. Então naquele momento eu tomei posse daquele processo seletivo e eu disse: essa vaga é minha. Porque a primeira coisa que Satanás faz é fazer com que você não acredite que você é capaz.
A primeira coisa, o primeiro dardo que ele lança sobre a tua vida é fazer com que você não acredite que você está preparado, que você é um gafanhoto, que você é inferior às pessoas que ali estão. Mas quem é filho de Deus, quem tem raiz, quem tem promessa, quem sabe, quem confia no Senhor, será como um monte de Sião que não vai se abalar, mas vai permanecer firme para sempre. E naquele momento eu falei, essa vaga é minha. E passou uma semana, voltamos para o Rio e fui chamada, fui aprovada e comecei a trabalhar na outra semana. Sabe por quê? Porque Deus é fiel na nossa vida. Deus faz isso. Deus chama os improváveis para lugares improváveis. Deus faz os seus filhos assentarem à mesa. Deus faz os seus filhos assentarem com príncipes. Os melhores lugares é para a gente, sim. As melhores propostas é para a gente, sim. O melhor emprego é para a gente, sim. Se você estiver preparado, se você está tecnicamente preparado, a vaga vai ser tua, mas você tem que se movimentar. Você tem que orar, você tem que estudar, você tem que estar ligado, antenado no LinkedIn, tu tem que estar ligado nas vagas, porque as vagas hoje todas são no LinkedIn. Tu tem que estar com o teu currículo atualizado, tu tem que estar antenado para quê? Essa é a tua parte do ordinário. O extraordinário Deus vai fazer, que é fazer o recrutador chamar você. Isso não estava no contexto da pregação, mas talvez você precise hoje ouvir sobre essa proposta de emprego, daquilo que Deus faz em tempos difíceis. Confiar. Quem tem raiz confia. Um segundo ponto que nós precisamos é decidir passar pelas tempestades. Muitas vezes nós queremos fugir das tempestades. Porque tem tempestades que nos assustam, né, Elaine? Tem situações que nos assustam, nos causa medo, pânico, pavor. Mas aí quando a gente lembra de Davi, quando ele foi enfrentar Golias, ele disse o seguinte, ele disse para Saul: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará da mão desse filisteu. Ele está dizendo assim, ele vem contra a gente, com lanças, com dardos inflamados, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Sabe por quê? Davi tinha raiz. Quem tem raiz não tem medo de enfrentar o gigante. Muitas vezes, muitas situações vão parecer que são gigantescas, que vão querer te parar. Parece que ele está maior do que você. Parece que o mar está bravio. Parece que vai te derrubar. Parece que nada acontece. Parece que tudo está parado. Parece que o tempo está parado. O céu está de bronze. Mas eu quero te ativar nessa noite, que você não está indo em nome de ninguém. Você está indo em nome do Senhor dos exércitos. Essa batalha já está ganha. Sabe por quê? O Todo-Poderoso Jesus Cristo já ganhou a batalha por você. Sua voz é o que nos conduzirá durante o processo. É a voz do Senhor que vai nos conduzir durante o processo. Então primeiro a gente tem que confiar completamente, 100%. Depois nós precisamos passar pelas tempestades. A tempestade faz parte. Várias pessoas que eu atendo no consultório, que dizem assim: ô Alzineia, eu não consigo sair. Não consigo sair de casa. Não consigo mais sair de casa porque estou apavorado. Estou com medo. Eu tenho medo de respirar e pegar o vírus. Eu tenho medo de pegar um produto e ser contaminado. Eu digo assim, querido, você precisa ter cuidado. Você precisa usar o álcool gel, você tem que lavar suas mãos, você tem que se higienizar, você precisa usar a sua máscara de proteção, você precisa ter cuidado sim, mas nós só iremos para o céu quando o Senhor nos chamar. Porque se você não morre de um vírus, você morre de medo. Várias pessoas em depressão e ansiedade durante esse tempo, devido ao medo. O medo está assolando.
O medo está trancafiando pessoas dentro de casa. E a pessoa diz: eu confio em Deus, mas eu tenho medo. Eu também tenho preocupação, mas eu não vou parar a minha vida por conta de um vírus. Sabe por quê, queridos? A igreja foi chamada para avançar. Imagina todos nós aqui com medo, trancafiados dentro de casa. O que não iria acontecer? Então, quando nós confiamos, a gente vai se deleitar na voz do Senhor. O Senhor vai te conduzir durante o processo. O Senhor vai te conduzir durante o processo. O Senhor está despertando você para você ouvir a voz dele durante o processo que você está passando. É durante o processo. Ele não vai te livrar do processo, mas ele diz: eu vou te dar toda a resposta durante esse processo. Você só precisa estar com teu ouvido atento ao que o Senhor está falando contigo. Que o Senhor ainda fala. Os discípulos estão com medo. A tempestade está eufórica. O mar está agitado. Senhor, salva-nos. Vamos morrer. Olha o que o discípulo está dizendo. Salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Por que vocês estão morrendo de medo? Vocês não acreditam que eu sou o Senhor que saro, que acalma a tempestade? Por um acaso eu já deixei você passar por uma adversidade e morrer no meio do deserto? Qual foi a batalha que Jesus perdeu? Qual foi a batalha que Jesus foi derrotado? Nenhuma. E como filhos e filhas, nós precisamos tomar esse papel de filhos, guerreiros, que não param, mas que declaram a palavra. Confiar totalmente, decidir passar pela tempestade, não voltar atrás, não voltar diante da tempestade, não voltar diante do mar, não voltar diante do gigante, mas partir para cima da guerra. É um tempo de guerra. É um tempo de guerra. Não é tempo de brincadeira, é tempo de guerra. Muitos estão adormecidos e não estão percebendo que a igreja está numa guerra. Nós estamos enfrentando batalhas em todas as áreas. Em todas as áreas. E a igreja, você, meu amado, minha amada, nós fomos chamados para guerrear. Nós não fomos chamados para ficar sentados olhando as coisas acontecerem. É preciso que a gente se envolva. É preciso que a gente diga: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. É preciso que a igreja profetize contra essa doença pandemônica. É preciso que a igreja avance, porque chegarão dias que nós não poderemos, mas hoje a gente pode. É preciso que você decida passar por essa tempestade. E um outro ponto: é preciso você decidir, sempre é uma decisão, vencer suas fraquezas. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. O processo de ter raízes profundas envolve o que? Nossas fraquezas. O pastor Marcelo, o pastor Assir, que são da Igreja Batista, eles falam muito bem sobre isso. É um estudo de um livro. Eu amei esse estudo. E eles falam que nós temos áreas de vulnerabilidade. Nós temos áreas que a gente acha que somos incapazes, que a gente acha que está muito fraco. Mas diga ao fraco: forte sou. Quando a gente começa a dizer para o fraco que ele é forte, ele começa a acreditar. Tudo aquilo que você ouve pelo teu sentido, você armazena e você começa a acreditar. Só que muitas pessoas, por histórias de perdas, por histórias de derrotas, por terem perdido, por terem sido derrotados nas suas vidas, na sua família, elas começam a acreditar que não vão vencer. Tem pessoas que perderam casa na infância. Tem pessoas que o pai e a mãe passaram por divórcio, e que aí a casa foi dividida e a pessoa ficou sem casa.
Tem pessoas que passaram por uma situação difícil na infância, que guardam essas memórias dentro do seu inconsciente e muitas vezes entram em conflito com essas memórias. Mas quando nós aprendemos que nós temos raízes, o Senhor vai curar a nossa raiz, o Senhor vai curar de baixo para cima, o Senhor vai curar de dentro para fora. E quando o Senhor começa a curar, a árvore começa a ficar frondosa, começa a brilhar. Você já viu uma árvore doente? Uma árvore doente, ela não dá fruto. Uma árvore doente, ela não chama atenção. Uma árvore doente, ela fica raquítica. Uma árvore doente, o fruto não é bonito. Eu ouvi uma história que um homem tinha duas árvores de peras, e que uma delas estava frondosa, bonita, dando frutos, e a outra estava meio esquisitinha, meio raquítica, meio apagada. E durante muito tempo veio a água, o sol, e de repente aquela árvore que estava morta, ela recebeu uma chuva, e de repente no outro dia, umas folhinhas começaram a brotar, outras folhinhas começaram a brotar. E aí passou um tempo, aquela árvore que parecia que estava morta, recebeu a água da chuva, naquele período em que ela começou a brotar e ela começou a viver, e agora ela fica frondosa. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela não tem medo dos desafios. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela não tem medo do dia mau. Uma pessoa que está cheia da presença de Deus, ela crê que Jesus pode fazer algo sobrenatural. E é esse momento que a igreja precisa crer, meu irmão. Nós precisamos crer que o Senhor quer fazer alguma coisa através de mim e de você. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso encontrar força na fraqueza. Eu estou fraco. Não, você precisa começar a dizer: eu estou forte em Jesus Cristo. O Senhor é forte, é Ele que me fortalece. É nesse momento de raízes profundas que envolvem as nossas fraquezas. Quais são as áreas da sua vida de vulnerabilidade, de fraquezas? Que fraquezas você tem? Você não crê? Você vem e não vê nada acontecer e aí você começa a ficar desanimado? Você só vê um milagre acontecendo com o outro, a porta não abre para você e você desiste? Lembra que eu falei no início que muitos desistem no meio do caminho? Muitos começaram a orar: vamos embora, pastora. Pararam no meio do caminho. Mas cadê você? Está dormindo. Mas cadê você? Não vou hoje na igreja. Mas cadê você da quarta-feira? Não vim hoje não, fiquei em casa descansando. Eu também gostaria de ficar descansando, mas eu tenho um compromisso com o reino. Então quando nós começamos a entender o nosso papel no mundo espiritual, para que nós fomos chamados, a gente não tem tempo ruim. A gente não para diante da tempestade, a gente não para diante da adversidade. A gente diz assim: eu vou vencer porque o Senhor já venceu por mim. E quando a gente começa a confiar nisso, a nossa vida se enche de alegria. Rios de alegria começa a fluir na nossa vida. Já viu uma pessoa apática? Já viu alguém apático? Quando eu começava a ver, quando eu fazia processo seletivo, hoje eu estou com um negócio de processo seletivo. Meu Deus, Deus quer abrir portas aqui. E eu comecei a ver os candidatos. Eu sempre olhava da minha sala no vidro, né? Aí via os candidatos passando. As analistas iam fazer o recrutamento. E aí, estou lá olhando, observando. Aí daqui a pouco me vem um, andando para baixo, olhando para baixo, ombrinho caído. Já chega desanimado na entrevista, já chega com cara de derrota. Aí vem outro, já vem em pezinho, já vem arrumadinho. Olhando tudo, observando tudo, andando em pezinho. Estou só olhando. Porque o processo seletivo começa na tua chegada na empresa. O processo seletivo, o currículo, são as competências técnicas que nós temos. O currículo diz aquilo que você faz, aquilo que você estudou, quem é o fulano de tal, quem é, qual a sua experiência, o teu know-how, teus idiomas, a tua formação, a tua experiência, o nome da empresa que você trabalhou, o ramo de atividade, o briefing do que você é.
Ele diz isso, você recebe um currículo que é frio, mas quando a pessoa chega no lugar, nós vamos começar a avaliar o comportamento, competências comportamentais. O que define uma contratação não é o teu currículo maravilhoso, também, mas é a competência comportamental que você apresenta na hora da entrevista. Então a forma que você chega numa entrevista é importante, porque tem alguém te observando, tem alguém olhando. Se você já chega desanimado, cabisbaixo, olhando para o chão, achando que você é derrotado, querido, nem vou contratar que está com baixa energia. Mas quando a pessoa chega com uma alta energia, já chega sorrindo, já chega entrando, já chega olhando, e senta, e dá bom dia, e se comunica, queridos, e isso já está fazendo parte do processo seletivo. Tem minha colega ali de RH também. E muitas vezes, nós entramos em batalhas como derrotados. Nós entramos em lugares como derrotados. A gente chega em lugares como se já tivéssemos mortos. A gente chega diante da batalha já morto, já ferido. Você precisa começar a entrar na batalha como um vencedor. Você precisa chegar na beira do rio. Você não vai pegar água para beber. Você vai meter a boca na água e vai beber como os 300. Os 300 que Jesus chamou precisa ter competências comportamentais diferentes. Os 300 que Jesus chamou precisa ter uma atitude diferente. O mundo quer ver a atitude na gente, na igreja. É na igreja. Confie, entregue, vença as tempestades, entre e vença as suas fraquezas e diga ao fraco: eu sou forte. Talvez você hoje esperasse que eu falasse de algum personagem da Bíblia, mas o Espírito Santo sabe o que a gente precisa ouvir. O Espírito Santo sabe aquilo que precisa tocar em nós para que o milagre aconteça. O Espírito Santo, ele sabe aquilo que a igreja precisa. Não é o que a Alzineia acha que a igreja precisa, mas é aquilo que ele quer falar com a igreja. E o Senhor quer preparar uma igreja forte. O Senhor quer preparar jovens preparados para estarem em lugares de destaque. O Senhor quer jovens dentro da marinha mercante, ganhando excelentes salários, sim, para poder abençoar o reino, sim. O Senhor quer te colocar em ponta de destaque. Sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Não tem problema você sonhar com algo grande. O problema é você sonhar e ficar deitado. O grande problema é você ficar deitado e o tempo passar. Então nesse tempo de pandemia Deus está fazendo. Nesse tempo de pandemia Deus está fazendo. Nesse tempo de pandemia Deus está capacitando homens, mulheres, jovens a alcançarem, a chegarem a lugares altos. Meu irmão, eu não sei se você entrou aqui sem fé nessa noite. Eu não sei se você está em casa hoje sem fé, mas eu quero te animar e te dizer: o Senhor Todo-Poderoso está olhando você e diz: eu quero te abençoar, eu quero fazer, eu quero modificar, eu quero preparar, eu quero preparar. Mas você precisa se levantar. Não vou mais ficar deitado eternamente. Eu vou levantar, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ao monte. Tem que buscar, irmãos. Tem que fazer a sua parte, tem que acordar cedo, tem que estudar, tem que se deleitar. Sabe por quê? Porque o ímpio está estudando. O ímpio está estudando, por isso ele entra na melhor vaga. O ímpio entrou, eu não entrei, não estudou. Como é que você vai competir com alguém se você não se prepara? Como é que você vai entrar numa posição de um oficial se você não se prepara? Você precisa se preparar. Deus tem prazer em abençoar a igreja. Deus tem prazer em abençoar os nossos filhos com posições maravilhosas. Deus quer fazer isso, porque quando Ele te abençoa, Ele abençoa o reino dEle também. Porque aquilo que eu trago, eu abençoo o reino. Porque aquilo que Deus me dá, eu devolvo para Ele na casa. Então Deus quer preparar lugares de excelência para você. Mas quando a gente está amargurado, quando as nossas raízes estão adoecidas, já estou acabando. Quando as nossas raízes estão adoecidas, para baixo da terra, enraizada, com decepções, com medos, com traumas, com palavras de que alguém profetizou sobre a tua vida. E o grande problema não é alguém dizer alguma coisa ruim sobre a tua vida. O grande problema é você tomar posse daquilo que alguém disse sobre a tua vida.
Não importa se alguém disse que você não seria ninguém. Não importa se alguém disse que aquela vaga não era para você. Não importa se alguém disse que essa casa não é para você, que essa oportunidade não é para você, que o altar não é para você, não importa. O importante é que você vai lembrar que as raízes que o Senhor colocou em você estão firmadas, e uma pessoa com a raiz curada, firmada por baixo da terra, firmada no Senhor, ela não vai cair no meio da tempestade. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ei, eu vou repetir: pode cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Sabe por quê? Porque eu darei ordem aos meus anjos a teu respeito. Eu darei ordem aos anjos a teu respeito. Você está crendo nisso? Você está crendo nisso? É promessa. Eu darei ordem. Eu darei ordem para estar com você. Eu darei ordem para te levar a lugares que você nunca imaginou. Meu Deus. Jesus, tem uma presença aqui. Hoje negócio de emprego não tinha nada escrito aqui sobre emprego. Mas eu sei que Deus quer fazer alguma coisa aqui em meio à pandemia. Eu sei que Deus quer colocar jovens aqui em lugares de destaques. Eu sei que Deus quer levantar microempresários aqui também. Eu sei que Deus quer curar você. Eu sei que Deus precisa curar você. Mas para você estar num lugar, você precisa primeiramente curar suas raízes, curar suas feridas, curar suas dores. Porque uma pessoa que está ferida, ela não consegue enxergar a água que está no deserto. Porque uma pessoa que está preocupada demais com alguém não vai conseguir enxergar aquilo que Deus está fazendo. Porque uma pessoa que está magoada, ela não consegue enxergar aquilo que Deus já liberou. Deus está dizendo: eu já liberei e você não está vendo. Deus está dizendo: eu já liberei e você não está tocando. Deus está dizendo: a porta já está aberta. Você só precisa empurrar. Você só precisa empurrar. Você só precisa tocar. Queridos, deixa eu dizer uma coisa: se você precisa da cura hoje, se você está sem fé, se você não está tendo fé nessa noite, eu quero dizer: abre o teu coração e peça ao Senhor: Senhor, me dá essa fé que a Alzineia está dizendo. Me dá essa fé que a Alzineia está dizendo. Eu não estou acreditando. Eu entro aqui, eu saio daqui e eu não vejo nada. Deus, me ativa nessa noite, me ajuda. Eu quero ter raízes profundas. Eu quero raízes profundas. Eu quero chegar no lugar e passar pelo processo e ouvir Deus falar. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Assim como o Senhor fala com ela, fala comigo também. Mostra-me nessa noite raízes profundas. Aleluia. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz. Só quem tem raiz suporta todo o processo. Só quem tem raiz vai passar pelo processo. Só quem tem raiz vai ouvir o Espírito Santo de Deus falando. Só quem tem raiz vai entender o que o Espírito está dizendo. Só quem tem raiz não vai ficar com medo. Só quem tem raiz não vai parar no meio do deserto. Só quem tem raiz não vai voltar atrás. Só quem tem raiz vai ficar de pé e vai começar a crer que esse é o Deus que faz o milagre no dia improvável. Esse é o Deus que faz o milagre no momento da dificuldade. Esse é o Deus quem faz. Esse é o Deus que faz. Esse é o Senhor.